Olá, Darcy, eu estou aqui no estúdio e não é fake. Eu estou aqui com o Miguel Ramos, ele que é desembargador eleitoral do TRE, para falar deste assunto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. De que forma, o que são as fake news e de que forma elas estão aí influenciando os eleitores neste ano? As fake news são nada mais são do que notícias, muitas vezes notícias mentirosas, notícias maliciosas, né? Notícias que podem ter ela pode se compor de toda ela uma mentira especificamente, ou pode ser parte dela mentirosa, como pode ser também uma meia-verdade, vamos dizer assim, né? Então, existem diversas formas da gente ter fake news. Tem gente que classifica entre 6, 7, 8, 10, 12 tipos de fake news diferentes. A própria sátira, né, que se faz muitas vezes, principalmente nesse período eleitoral de alguns políticos, principalmente candidatos à presidência da República, muitas vezes elas são fake news, né? Só que o que interessa mesmo para a gente definir a prejudicialidade, vamos dizer, aquela fake news que não é a boa, que não é a bem-vinda, é especificamente o resultado dela, o que ela tende, né? Ela sempre tende que ela vai o causar. prejuízo de alguém, ou seja, se a gente está falando num período eleitoral, é óbvio que a gente está falando de uma fake news que visa prejudicar algum candidato ou beneficiar o outro. E isso acaba interferindo na vontade dos eleitores de uma forma que não representa uma verdade, né? Então, daqui a pouco, se eu pego um determinado político e espalho determinado fato que pode ir contra a honra dele, né, que pode caluniá-lo, cometer uma injúria, esse tipo de situação, daqui a pouco os eleitores todos vão olhar para esse candidato de uma forma diferenciada e já não votarão mais nele. Excluirão ele excluirão e eu eles. acabo ganhando Isso força. sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Lembro-me de uma vez que eu sou da cidade do Rio Grande, lembro de uma eleição há muito tempo atrás, que amanheceu cheia de panfletos falando de um candidato, foi até na primeira eleição a governador que nós tivemos na era pós-golpe militar. E ali, aqueles panfletos com desenhos de um dos candidatos a governador, até era um desenho que ele estava com um saco de gatos, né, atrás, e com alguns dizeres que depreciavam a conduta de vida dele. Aquilo ali era uma tentativa de um fake news, uma forma de fake news. Só que qual é o problema que a gente tem hoje com a fake news? Naquela época, por exemplo, a gente espalhar uma fake news era uma coisa muito difícil. Por quê? Porque os meios de comunicações eram muito demorados. E hoje a gente tem a internet, aonde a gente coloca numa página de internet que tem uma certa visibilidade com 4, 5 cliques, ou até com o uso de determinados robôs. Copia e cola aquele link e numa outras outra situações. rede social. Aquilo vira, em questão de horas, a gente tem milhares ou até mesmo milhões de cliques e aquela notícia se espalha para o mundo todo. Não é? Então, esse é que é o grande problema que a gente tem hoje em dia com a questão da fake news. Ele influencia de uma forma, ele pode vir a influenciar de uma forma as eleições, a gente já constatou isso, a gente já viu em algumas eleições para presidente da República, governador, candidatos que não tinham tanto votação, né, que estavam lá num determinado patamar de intenção de votos, e quando começaram a crescer, começa a se espalhar fake news sobre ele e ele acaba perdendo aquela credibilidade que ele começou a ganhar durante a propaganda eleitoral. Partidos que fizerem isto serão punidos? Sim, podem ser punidos. Né? Existe a possibilidade, partidos, pessoas que fizerem fake news podem ser punidas. Em que sentido? Existe hoje até a possibilidade de uma pena, né, ser aplicada. O grande problema que tem é que muitas vezes a gente não consegue associar isso a um partido político especificamente, a gente associa isso a pessoas. Né? Então, por óbvio que até chegar a um partido político, isso é muito difícil. Então, o que a gente tem? Aquelas pessoas que fazem, primeiro, elas têm uma responsabilidade civil, né? Não só perante o Código Civil, mas perante o Marco Civil da Internet e outras normas específicas, inclusive normas eleitorais, além de ter também uma responsabilidade criminal, podendo passível de responder criminalmente pelo crime de estar espalhando aquela fake news. Além disso, um outro problema que muito, né, se fala e recorrente, é quanto ao voto. A segurança na urna eletrônica, realmente ela é segura? A urna eletrônica, eu posso te garantir, ela é totalmente segura. Eu tenho um conceito de segurança, pelo menos dentro do direito, que uma coisa segura quando ela oferece a segurança que legitimamente se pode esperar dela. Hackers não... Não existe possibilidade de hackers atacar. Porque o que funciona? Ela tem uma série de camadas de proteção.
não é? É uma série de camadas de proteção. Então, no momento que uma existe um problema, a outra vai acusar. Todos os dados que são colocados ali dentro, e essas camadas todas interligadas, elas são assinadas digitalmente. Qualquer modificação que houver, né, naquele sistema que foi colocado dentro da urna, né, existe um hatch que se chama, um conjunto de 30 números, né, vamos dizer assim, que qualquer alteração que for feita, vai haver alteração nesses 30 números e, consequentemente, a gente tem condições de verificar que essa alteração for feita. E, além do mais, é o seguinte, a urna eletrônica ela não é conectada à internet. Quando as urnas, 20 dias antes das eleições, elas têm de estar prontas para as eleições. Então, quem faz isso é o pessoal treinado, habilitado, né, do TRE, com a ajuda de algumas empresas de fora. Essas urnas são fiscalizadas por órgãos como a OAB, como o Ministério Público Federal e outros órgãos que são chamados para fazer toda a fiscalização desse processo, né, de colocação de dados e tudo mais. Elas são entregues, as zonas eleitorais, entregues aos presidentes de mesa, e elas não, no dia da eleição, elas não estão conectadas a nada da internet. Então, todo voto que é colocado ali, ele permanece ali, e quando acaba a eleição, o presidente ele vai retirar o BU, que se chama o boletim de urna, né? Então, na frente dos fiscais do partido, ele dá um procedimento onde vai sair uma tira muito grande até, né, que vai dar conta do que aconteceu. E extrato da urna. O extrato da urna. Ele pega aquele BU, um fica com ele, presidente de mesa, né? Outro é afixado na porta da zona eleitoral, né? E depois ele pega a urna e leva para ser entregue na Justiça Eleitoral da cidade, na seção eleitoral da cidade, né? E ali é feita a transferência dos dados para o TRE e para o TSE, consequentemente. E isso numa linha altamente segura, né? Numa conexão altamente segura. Então, o contato que existe com a internet para que possa ter interferência de terceiros é mínimo. E outra coisa, tudo criptografado, que impede que daqui a pouco as pessoas possam estar modificando esses dados. O voto, ele é intangível, né? E isso me gera uma insegurança com relação o que vão fazer com esses dados que estão aqui dentro. Será que eles não podem modificar esses dados? Não. Por quê? Porque existem sistemas de segurança que impedem que se modifique esses dados, né? E que são auditados por, vamos dizer assim, organizações como a OAB, o Ministério Público e tudo mais. Quer ver como é seguro? Como é seguro? Nenhum partido político, depois que acaba uma eleição, fala que perdeu por causa da insegurança da urna. Nenhum político, depois que acaba uma eleição, fala que perdeu a eleição por causa de manipulação do resultado daquela eleição. Já viu algum? Já. Aécio Neves nas últimas eleições. O que ele fez? Ele disse que perdeu porque houve manipulação. Pediu recontagem de algumas urnas, foi recontado, ele não foi nem buscar o resultado da auditoria que foi feita nas urnas. Ou seja, é 100% seguro. Sim, eles que são os maiores interessados, ou não são, em chegar no poder, em estar no poder, eles não contestam, né? Então, isso já avaliza todo aquele procedimento de segurança que eu te disse, em camadas, que a gente tem desde o início do desenvolvimento de software, de dados e de processos e tudo mais, até, né, a conexão da internet e tudo mais, até o próprio resultado é avalizado por aquelas pessoas que participam ativamente de todo o processo eleitoral. Então, não existe maneira de a gente... Isso realmente é daqueles mitos, aquele mito ao lado do voto nulo, né? De que o voto nulo anula a eleição, não anula, e outros mitos eleitorais que se tem, que é aquilo que se chama de teoria da conspiração, né? Que faz para as pessoas, criam para as pessoas se preocuparem. A decisão está nas nossas mãos, está nas minhas, nas suas, de quem está em casa. Sem dúvida nenhuma. Votar é um dos atos que o cidadão tem, onde ele pode modificar toda essa situação que a gente vive hoje. O Brasil é um país riquíssimo, o Brasil tem riquezas que poderiam nos dar condições da gente hoje, todos os brasileiros viverem bem. E, infelizmente, o que acontece é que nós passamos por uma crise ética, moral muito grave e que a gente só tem condições de mudar isso se a gente votar de forma consciente, escolhendo quem quiser que seja
para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas a única maneira que a gente tem que modificar é com pessoas que administram esse país de forma séria. Tá bem, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, desembargador. Obrigado. Ou seja, Darcy, vamos ficar atentos a todas aquelas informações que chegam até nós, nos certificarmos se realmente elas são verdadeiras ou não e escolher com base em todos os candidatos que, a partir de agora, logo mais, estarão aí fazendo suas campanhas.